Shalom, igreja. Shalom. Amém? Meu testemunho é assim, algo que o Senhor respondeu. Quando eu vou trabalhar, eu vou muito com o meu diálogo com o Senhor, né? A gente sabe que Ele está ali do nosso lado. O pastor tinha acabado de fazer essa declaração. Declara que a sua semana vai ser uma bênção, Verdade. que milagre vai acontecer. E há 2 semanas atrás, acho 2, né? Foi o culto do balão, Verdade. culto profético. E eu fiz a lista com o Senhor, o pastor falou, ó, só 5, mas eu coloquei alguns a mais. Mas aí eu coloquei meus sonhos lá, meus objetivos. E eu falei assim para o Senhor, não semana passada, na outra. Na quinta-feira eu indo trabalhar, glorifiquei, adorei Ele pelo dia, tudo. Eu falei, Senhor, hoje é quinta-feira. O pastor declarou sobre as nossas vidas que durante essa semana vai acontecer algo, vai acontecer um milagre. Amanhã é sexta, é o último dia da semana, útil. E o Senhor trabalha em dias úteis e não úteis. Então o meu milagre vai chegar essa semana. Eu falei, Senhor, não importa como vai ser, mas vai chegar essa semana. Aí eu falei assim, o senhor entendeu? Fui para o serviço, né? E o tempo todo intercedendo. Aí quando foi na quinta noite, eu falei, Senhor, amanhã é sexta, não esquece. Meu milagre vai chegar essa semana. E aí eu peguei e falei assim, cutuquei uma irmã aqui da igreja, falei, senhor, irmã, a empresa... detalhe, o milagre, irmãos, é que eu queria um serviço pro Elias, né? Olha aí, ó. Aí eu falei assim, ó. Aí eu falei assim pra ele. Aí eu falei assim, e engraçado, irmãos, que eu falei assim pra ele, filho, você colocou um serviço nos seus pedidos, né? Vamos, agora você é o homem da casa. Aí ele falou, mãe, eu coloquei de uma forma diferenciada, Deus vai entender. Falei assim, então, mas essa forma diferenciada, Deus já entendeu, porque meu milagre vai chegar, e o seu também. Aí eu cheguei numa irmã e falei, irmã, não está precisando na empresa que você trabalha? Ela falou, tá, inclusive me envia um currículo dele, amanhã que eu já vejo, direto para a pessoa responsável. Isso era o quê? Na sexta-feira. E eu tinha dado um ultimato com o Senhor, né? Filho íntimo, essas coisas, irmãos. Pega intimidade com o Senhor, que você, né? Verdade. Aí eu falei para ele, falei, Senhor, amanhã já é sexta, e falei com essa irmã, e passou assim, acordei de manhã, tal, a irmã me ligando, ô, Má, você não vai mandar o currículo? Ah, o currículo, nossa, né, mandei o Elias fazer rapidinho, ele já tinha um pronto lá, deu uma modificada, mandei, quando foi, depois ela me mandou uma mensagem, ó, você pode trazer ele aqui até às 10 da manhã para uma entrevista? Falei, ó, um milagre chegando. Aí eu peguei, né, determinei a entrevista, ele vai passar, irmãos, resumindo para não tomar tempo, para a gente poder ouvir a palavra. O Elias está empregado. Amém? Glória a Deus. O meu milagre chegou na sexta-feira. Então, o que eu quero passar para vocês, Deus não tem filho prediletos, né, pastor? Verdade, é verdade. Ele não tem filhos prediletos. Assim verdade. como Ele já respondeu o profético na minha vida, um dos milagres, que ainda vou dar um ultimato ainda para ele. Falar, Senhor, ó, esse outro milagre tem que chegar logo. É verdade. Mas eu creio que Ele vai responder na sua vida também. Amém? Não desanime, talvez não seja nessa sexta-feira, pode ser na próxima, mas Ele tem um tempo determinado. É Amém? verdade. Deus abençoe. Glória Obrigado, a Deus. pastor. Obrigado, Deus abençoe. Que milagre. Pelo menos 3 irmãos, coloca a mão nele e diga, essa semana tem milagre, meu irmão. Vai lá, olha para trás, coloca a mão nele, essa semana tem milagre, meu irmão. As crianças podem sair, Deus abençoe as crianças que vão ter uma aula abençoada. Daqui a pouquinho os professores vão voltar para a nossa Santa Ceia. Alguns irmãos vão participar da Santa Ceia online, que estão trabalhando, estão de viagem, ou estão em recuperação também. Que Deus abençoe vocês que estão no online, que Deus fale ao seu coração hoje também, em nome de Jesus. Hoje é a Santa Ceia, então prepare aí o seu coração, porque com certeza Deus vai falar. Queridos, enquanto as crianças estão saindo, abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 18. Ruth, capítulo 1, versículo 18. Hoje a nossa palavra vai ser um pouquinho mais curta do que o normal, porque nós temos o período da Santa Ceia. E aí nós precisamos dar um espaço para a Santa Ceia. Amém? Que exige um tempo aqui de reflexão, de nós participarmos e precisamos valorizar. A Santa Ceia tem que ser valorizada, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Então, eu vou diminuir um pouco aqui o tempo, vou trazer uma reflexão mais rápida, que é uma reflexão que alguns tempos atrás eu ministrei aqui com vocês,
falando de um outro assunto sobre Ruth. E hoje eu quero tratar sobre a vida de Noemi, que eu até falei dela, mas eu queria trabalhar um assunto específico, mas para isso eu preciso fazer um pano de fundo com você. Deus abençoe, filha. Ruth, capítulo 1, versículo 18. Quem já achou, dá um glória a Deus aí. Muito obrigado a todos os líderes de ministério, líderes de célula, todos que estão envolvidos em ministério, que hoje de manhã estiveram aqui. Foi um tempo muito bom de discernimento, de alinhamento. Nós entendemos que Deus tem um tempo novo para nós aqui como igreja, de crescimento, de expansão. Nossa expectativa, agora domingo que vem, vai começar 2 cultos, às 9 da manhã e às 18. Vai ser um tempo especial, que não só para abrir para 2 horários para você ficar melhor no domingo. O objetivo não é esse. O objetivo é expansão, o objetivo é crescimento. A nossa ideia é que pelo menos libere pelo menos metade do salão aqui, para nós trazermos mais vidas para Jesus aqui nesse lugar aqui. Eu creio que se nós trouxermos mais um tanto desse aqui, ó, de vidas aqui de manhã e à noite, nós vamos ter quase 3 reuniões aqui. Pastor, até quando a gente vai isso? Enquanto Deus estiver fazendo o nosso crescimento e Deus não quiser mais a gente aqui, Deus nos levar para um lugar muito maior que esse. Quem profetiza aqui, dá um glória a Deus aqui, né? Mas vamos expandindo para 2 reuniões, vamos crescendo, esse é o nosso objetivo. Então deixa eu te pedir algo aqui. Seja bênção na vida de alguém. Todo dia, convida alguém para estar no culto, na reunião. Você conhece alguém que precisa de Jesus. Com certeza você conhece alguém que precisa ouvir de Jesus. Está passando por um momento difícil. Então, a casa do Senhor é o momento onde você pode facilitar, trazer ele aqui e ele ficar exposto a essa presença, ele ficar exposto a esse ambiente aqui, e certamente Deus vai falar com ele. Então, seja um evangelizador, não feche a sua boca, dê testemunho, fale de Deus para as outras pessoas, convide o seu amigo, o seu vizinho. Vamos lá assistir um culto, você vai gostar, uma palavra poderosa, pode ser numa quarta profética, pode ser num domingo, mas convide, com certeza você tem alguém que está precisando de Deus. A nossa ideia é crescimento, e os líderes de coração, muito obrigado, acho que valeu tudo que a gente tinha que passar hoje de manhã aqui. Foi um tempo assim muito especial. Você que, alguns não vieram, né, porque estavam trabalhando, né, tinham os compromissos. Aqueles que não vieram, já estou mandando a nossa ata, o que foi falado. Eu fiz o escopo de tudo que a gente falou, e se você quiser, depois eu te mando também, em nome de Jesus. Mas vamos crescer e vamos avançar. Quem recebe, diga amém aqui. Ruth, capítulo 1, versículo 18, diz assim: vendo Noemi, grave esse nome, Noemi, vendo Noemi que Ruth de todo estava resolvido ir com ela, deixou de insistir para ela não ir com ela, né? Versículo 19, assim pois foram Noemi e Ruth. Diga comigo, Noemi e Ruth. Mais uma vez. Você vai precisar desses 2 nomes. E assim foi Noemi e Ruth, até que chegaram a Belém, a cidade de Belém. Belém, o original é separada, Beth-Helen, que é casa do pão. Está entendendo? Belém significa casa do pão. E sucedeu que entrando Noemi e Ruth em Belém, toda a cidade se comoveu por causa das 2 mulheres, por causa delas. E diziam entre eles: por acaso não é esta Noemi? Você vai entender o porquê que eu vou te explicar daqui a pouco. Por acaso não é ela Noemi? Versículo 20. Porém, ela lhes dizia: por favor, não me chame de Noemi. Olha que mulher, parece que é grossa, não parece? Por favor, não me chame de Noemi. Chamai-me de Mara. Olha só, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que me chamaria então de Noemi?
o Senhor testifica contra mim. Ele se levantou, ela já estava reclamando demais aqui, né? E o Todo-Poderoso fez muito mal na minha vida. Eu vou parar por aqui por causa do nosso tempo. Feche seus olhos, que o Senhor fale ao nosso coração e revele a sua verdade em nós. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo, vocês que estão pela internet. Deus abençoe. Nós somos a comunidade cristã aqui em Pontal. Vai aí, ativa o sininho para você receber nossas notificações. Manda aí esse contato aí para muitas pessoas, porque essa palavra aqui, tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Deus abençoe. E eu queria explanar algo aqui de uma forma mais simples, porém com mais objetividade. Alguns tempos atrás eu contei a história de Malon, Quilion, eu contei, mas o Espírito Santo, como eu ando no meio da igreja, a gente sabe da necessidade do povo. E o Espírito Santo me incomodou muito nesse texto, para ministrar hoje à noite aqui. Então, enquanto eu estiver falando, olha para cá, receba essa palavra assim, como uma palavra assim de fé, e uma palavra que vai causar transformação na sua vida aqui nessa noite. Quem está recebendo? Diga amém aqui. Como o nosso tempo é curto, e eu não consigo explicar com tanta propriedade por causa do nosso tempo, então eu fiz de uma forma bem mais simples, mais objetiva, que só de você olhar você vai entender. Eu gosto de fazer isso, porque fica mais fácil de você entender. Aí na hora que eu trazer a revelação, você vai falar, pá, era isso. Vai ficar muito mais fácil. Eu li o texto, e talvez muitos aqui nem entenderam o texto. Eu vou te explicar, de uma forma bem simples, mas bem simples. Por gentileza, coloca para mim aqui a imagem. A história é essa daqui que você está vendo. A palavra de Deus diz assim, que existia um casal chamado Elimeleque e Noemi. Um casal, como qualquer outro. Um casal que desejava ter filhos. E ele teve filhos. A palavra de Deus diz assim, que Elimeleque e Noemi tiveram 2 homens, Malom e Quilion. 2 filhos. 2 homens. Naquela época, ter filho homem era sinal assim da bênção de Deus. Está entendendo? Ele teve Malom e Quilion. Seus filhos cresceram e agora vão se casar. Mas antes de casar, eles vão ter que sair da cidade natal deles, de Belém. Por quê? Porque a cidade estava passando um tempo de crise, um tempo de dificuldade. E a família de Elimeleque e Noemi estava passando um tempo... Quem já passou tempo de crise aqui? Tempo de luta e provação e dificuldade? Será que é só eu? Quem já passou aqui? Eles estavam passando um tempo dificílimo. E a palavra de Deus diz assim, que Elimeleque olhou para Noemi e falou assim, vamos pegar os nossos 2 filhos e vamos embora de Pontal, porque está dando tudo errado para nós. Vamos para outra cidade, para outra nação, para outro país. Quem sabe a nossa vida melhora depois disso. Estou resumindo para você, de uma forma mais simples, mas se você lá é isso daí. E ele vai sair agora, o pai e a mãe, com os 2 filhos. Eles vão agora a muitos quilômetros de distância. Eles vão para um outro território, para uma outra cidade, para uma outra nação, tentar a vida. E lá, os seus 2 filhos vão casar. Malom com Ruth e Quilion com Orfa. Só que o que eles não esperavam, nessa história toda que está acontecendo aqui, que depois daqui, a fatalidade chegou. A casa caiu. Eu não sei o que, eu não sei até hoje. Eu já pesquisei, já perguntei para vários amigos meus, perguntei para o meu professor de hebraico também. Ele falou, Paulo, a gente tenta procurar nos canons aqui das escrituras, mas não tem especificamente o que aconteceu, a gente não sabe. Mas a Bíblia diz que os 2 filhos de Elimeleque e Noemi morrem. Os 2. Não sabemos o motivo. Os 2 morrem. E pior, não só os 2 morrem, como Elimeleque morre também. E agora, Noemi está sozinha com Ruth e Orfa. Está com as 2 noras. Só as 2, só as 3 agora. Para piorar, Orfa olha para Noemi, sua sogra, e começa a chorar. Noemi começa a chorar. Noemi olha para Orfa e fala, pode ir embora, porque eu não posso te dar mais filhos.
Eu não posso te dar mais filhos. Vai seguir sua vida, quem sabe você vai arranjar uma outra pessoa e seguir o seu caminho. Essa daqui não pensou duas vezes. O que ela fez? Deu linha. Diga assim, por quê? Porque tem gente que é assim, só está perto de você por interesse. Porque tem gente que é assim, ela só está perto de você enquanto você pode fornecer algo para ela. A partir do momento que você não fornece mais nada, ela dá linha. Na realidade, você conhece uma pessoa quando ela não depende mais de você. Só por isso, nós já podíamos terminar o culto aqui. Você conhece uma pessoa quando ela não depende mais de você. Ela tinha tudo para ir embora. E o que ela fez? Eu vou embora, Noemi. Abraçou, beijou, porque assim, abraça, beija, chora, faz tudo, mas vai embora. Mas a palavra de Deus diz assim que Ruth não acabamos de ler agora. Ruth é um dos versículos mais românticos e mais lindos das Escrituras. Noemi fala para ela assim, vai embora, você não precisa ficar perto de mim. Ela faz o quê? Para onde tu fores, irei. Aonde tu deitares, ali eu deitarei. O teu Deus será o meu Deus, e o teu caminho será o meu caminho. Aonde você deitar, eu deitarei também. Eu deitarei. É um dos versículos mais lindos das Escrituras. Eu sou apaixonado. Ela faz uma declaração para a sogra dela dizendo, olha, deu tudo errado, essa daqui te abandonou, mas eu não vou te abandonar. Abraça uma pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, você não vai me abandonar não, né? Fala para ela, olha para trás, fala para ela, você não vai me abandonar não, né? Olha no olhinho dela, fala assim, não me larga não, não me larga não. Agora olha para cá. Não é essa história, porque essa história eu já preguei aqui. Que eu quero entrar em outro assunto também mais profundo que esse. Não é uma palavra, é uma reflexão que Deus tem falado muito ao meu coração. Essa mulher aqui passou um perrengue na vida. Luta, desemprego, dificuldade, passou tudo. Deu tudo errado na vida dela. Sabe o que ela fez? Ela pegou Ruth e falou o seguinte, vamos voltar para a nossa terra natal? Vamos voltar para lá? Quem sabe o Senhor vai estender a mão e vai nos abençoar novamente. E aí foi o texto que nós lemos aqui agora. Noemi pega Ruth e volta para Belém. Só que quando chega em Belém, os conterrâneos da cidade lá, que conhecia a história deles, eu contei aqui para você rápido, mas quem conhecia a história deles, olhou e falou, não é possível, vocês estão voltando para cá, mas por acaso essa não é Noemi? Que era mãe de Malom e Quilião, por acaso não era essa daí que era esposa? Porque por acaso não era eles? Por acaso não era eles que se perdeu? E o povo começou o burburinho na cidade. Todo mundo. Agora você imagina Noemi e Ruth entrando em Pontal. Está comigo? Quem está entendendo aqui? Amém ou não? Noemi e Ruth entrando em Pontal e todo mundo olhando. Rapaz, mas não era você? Você não foi para os Estados Unidos e agora voltou? Você não foi lá para São Paulo e agora voltou? Você não foi lá para Porto Seguro e agora voltou? Você não foi lá para Portugal e agora voltou? O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo com você? Você perdeu tudo, acabou tudo. Já não bastava a luta e a dificuldade que ela estava passando e o povo malhando ela ainda, malhando ela. Noemi, ela estava tão triste, que ela fala assim, por favor, não me chame de Noemi, a partir de hoje, me chame de Mara. Porque o que aconteceu comigo aqui foi uma luta, foi uma dificuldade, foi um problema difícil na minha vida. Ela, ao invés dela falar assim, gente, nós estamos aqui, mas a gente quer recomeçar, a gente quer começar uma nova vida, a gente quer começar um novo tempo. Eu sei que eu estava empregado, agora estou desempregado, mas Deus tem um novo tempo na minha vida. Eu sei que não deu certo nessa área da minha vida, mas Deus tem um novo tempo. Ela não falou isso. Ela estava com o coração tão magoado, chateado, que ela falou assim, por favor, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque Mara significa amarga. E ainda eu queria trazer um pouco mais essa reflexão aqui com você nesta noite, trazer alguns ensinamentos que eu creio que
vai ser um destravar de Deus na sua vida. Irmãos, eu não sei, essa história aqui, tudo que está escrito na Bíblia é apenas um exemplo para mim e para você. Mas coloque a tua vida agora, porque talvez é um desemprego, talvez é uma enfermidade, talvez é um problema ministerial, espiritual. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade que vocês estão passando aqui nessa noite. Mas enquanto eu estiver falando, traz essa palavra para você. Porque quem sabe hoje à noite, Deus vai virar a tua mente aqui nesse lugar. E vai causar uma transformação de mente na tua vida a partir de hoje. Quem está recebendo aqui, diga amém aqui. A primeira coisa que eu aprendo aqui, eu queria deixar com você aqui nessa noite, e que eu aprendo que é muito sério, quando você estiver passando momentos de luta, de dificuldade, se você puder, anote, porque isso daqui Deus falou muito forte comigo. Anote isso, procure soluções e não procure culpados. Quando você estiver passando luta, provação, dificuldade, procura a solução e não procura culpado. Sempre quando a gente está passando luta, a primeira coisa que a gente tenta achar é um culpado. O que está acontecendo? Foi o culpado é o presidente, o culpado é o prefeito, o culpado é o pastor, o culpado é o pai, o culpado é minha mãe, o culpado é fulano que não investiu na minha vida, que não pagou minha faculdade, que não abriu a porta do emprego, o culpado é fulano que não me ajudou, o culpado é Beltrano. Quando você estiver passando luta, dificuldade, provação, assim como ela passou, pare de querer ficar achando quem é o culpado, porque achar culpado não vai resolver o teu problema. Não vai resolver. O que resolve o teu problema, você sabe o que é? É você encontrar uma solução. E a solução aqui talvez é pedir perdão. A solução aqui é voltar para Deus, é vir para a casa do Senhor. A solução aqui é você se ressignificar dentro de você. A solução talvez é pedir uma ajuda. A solução aqui é você entrar no jejum. Talvez a tua solução aqui é você clamar a Deus. Tem alguém entendendo aqui nessa noite aqui? Diga glória a Deus, aleluia aqui. Que o Senhor te abençoe e traga novos destinos para a tua casa e para a tua vida. Em cima dessa oferta, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei qual é a provação, qual é a luta que você está passando. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está passando um enfrentamento muito difícil. A nossa vida não é igual dela de Noemi. Claro que ali só está ilustrando para a nossa vida. Mas talvez você está passando dias que você só está reclamando. E tentando achar um culpado por que você está passando. Irmãos, pelo amor de Deus, Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra profética. Para de reclamar, para de achar um culpado e volta para a presença de Deus. Volta para a presença de Deus. Vem para a presença de Deus. Deus, eu não quero saber o que aconteceu comigo. Deus, não quero saber se fecharam portas. Eu não quero saber a luta que eu estou passando. Eu quero saber de uma coisa: o Senhor vai abrir uma porta para mim. O Senhor será o meu provedor. O Senhor será a luz no meu caminho. Pai, se todos me abandonar, o Senhor não vai me abandonar. O Senhor vai estar comigo, o Senhor vai estar me guardando, o Senhor vai estar me protegendo, o Senhor vai estar me iluminando, o Senhor vai me dar uma solução, Pai. Eu sei que eu estou passando dias ruins, mas dias melhores vão chegar na minha vida. Quem recebe aqui, diga amém aqui. Ontem aqui nos jovens, eu estava conversando com um casal e com uma mocinha. Nós estávamos conversando aqui junto ali, um grupo de jovens. E eu estava falando isso para eles, declarando isso para eles, né? E depois do culto aqui, aí nós trouxemos trazer uma revelação ali. Nós estávamos comentando sobre o assunto das lutas, dificuldades que a gente passa. E aí eu falei sobre isso. Quando José e Maria estavam para ganhar Jesus, a palavra de Deus diz assim, que eles procuraram todas as pousadas, e não tinha uma pousada para eles colocar o menino Jesus, para nascer o menino Jesus. Tanto é que você vai ver que ele nasce numa estrebaria, né? Num lugar onde os animais ficavam. A condição financeira de José e Maria, no momento, não era das melhores. Mas olha para cá, a tua condição não revela quem você é. A tua condição, o teu momento, revela quem você é em Cristo Jesus. Diga assim, por quê? Você não quer pegar não, diga assim, por quê? Porque você pode estar passando luta, pode estar passando dificuldade, pode estar passando problema, mas você já carrega a promessa dentro de você. Você já carrega a promessa dentro de você. Irmão, você pode estar desempregado, mas tem promessa de Deus dentro de você.
Você pode estar passando luta, mas tem promessa de Deus dentro de você. Mas pastor, porta se fechou, mas tem promessa de Deus dentro de você. E quem tem promessa não morre. Quem tem promessa vai ficar vivo até as palavras de Deus se cumprir na tua vida. Tem alguém entendendo aqui? Diga amém aqui. Olha para mim aqui. Quando você estiver passando luta, pare de reclamar, pare de murmurar, comece um novo tempo. Isso é tão sério que naquela época se trocava de nome. Um exemplo, eu já falei isso aqui, né? A Flora, eu gostei do nome, viu? Muito bonito. Quando a Bia nasceu, não é Bia, né? É a Ana Beatriz, é a minha primeira filha, né? Quando ela nasceu, foi um período de perrengue espiritual na nossa vida. Financeiro, é tudo que você imaginar. Era um período assim, irmão do céu, né? Estava vendendo almoço para comer a janta. Estava assim, uma luta, faltava tudo, faltava até ar. Estava uma dificuldade que a gente não aguentava. E eu lembro que eu estava terminando a faculdade, e quando eu cheguei em casa, eu abri o portão, a Sila veio correndo no portão para me dar um abraço. E eu lembro que naquela época a empresa estava mudando, estava trocando, estava se unindo, havia uma fusão de empresas. E naquela época, eu estava terminando a faculdade, dispensaram um monte de gente. E quem estava no meio? Eu. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, como que eu dou essa notícia para a Sila agora? Senhor da glória, né? E eu ainda tenho que fazer minhas pós, tudo isso, tá? Fazer todas essas coisas que eu tenho que fazer. Meu Senhor, e agora o que eu faço? A hora que eu abro a porta, ela chega e fala, amor, você está bem? Eu falei, tô. Eu tenho uma novidade para te contar. Eu falei assim, eu também tenho. Eu também tenho. Ela falou assim, conta o seu primeiro. Eu, não, conta o seu. Aconteceu, não, aconteceu. Não, aconteceu, não, aconteceu. Aconteceu primeiro. Ela falou assim, então eu vou te falar. Eu tô grávida! Eu quase que caí para trás, né? Ela olhou, você não ficou feliz? Eu disse, amor, eu tô, mas parece que agora deu um peso, assim. Deu um peso agora o negócio aqui, ué. Assim, por quê? Aí eu tenho uma notícia que não é tão boa, né? E foi um período muito difícil da nossa vida. Só que quando a Bia nasceu, nós olhamos e falamos, Ana Beatriz, graça divina que traz felicidade. Porque nós entendíamos que nós precisávamos da graça de Deus naquele momento. E nós precisávamos de muita alegria, de muita felicidade naquele momento. E isso aconteceu com Pedro, que significa rocha, foi um momento na nossa vida. O povo de Deus trocava muito, eu vou te colocar aqui alguns aqui. Um exemplo, Abrão. A palavra Abrão, o nome Abrão significa pai exaltado, mas ele mudou para Abraão, que significa pai de muitas nações, de várias nações. Sarai, o nome dela foi trocado. Sarai significa princesa, mas Sara significa mãe de nações. Trocou o nome dela, Jacó, né, que se chama usurpador, enganador, né, aquele que passa para trás os outros. Jacó. Agora ele se chamou Israel, aquele que tem o poder de Deus. Simão, Deus ouviu, mas algumas traduções falam de flexível. Trocou para Pedro, que significa rocha. Saulo, você conhece muito bem, né? Que é o nome judeu, até por dica de passagem, né? Saulo trocou para Paulo. Esses dias atrás eu fui descobrir meu nome, né? Todo mundo falou, qual que é o seu nome? Meu nome significa príncipe, né? Eu, é príncipe? Nossa, e você? O outro, poderoso. Eu, sério? E o seu? Assim, majestoso, né? Eu falei, meu Deus, eu vou na enciclopédia para descobrir meu nome. Fui tão emocionado, eu achei que era assim, olha, quando eu abri lá, Paulo, vai estar escrito, você é power, iluminado, você é tocha de fogo, né? Eu imaginei uma coisa assim. Aí a hora que eu abri, pequenininho. Pequeno, Isso, é pequenininho, aquele que cresce. Eu olhei assim, a Cisana ficou feliz? Eu falei, nossa, amor. Eu esperava um negócio mais né? Né? O que é você? Sou Paulo, tal, né? Eu achava um negócio, né? Fiquei até meio assim. Mas eu descobri que é aquele que cresce, aquele que rompe na vida, aquele que vence os desafios, aquele que vai à frente e que não para, né?
Noemi, doce, agradável. Olha o nome da mulher. Como é que você chama? Noemi, doce, agradável. Eu imagino que ela era uma mulher doce, agradável. Aí sabe o que ela pede? Para chamar de Mara. Diga Mara. Olha só, Mara significa amarga, amarga. Olha para mim aqui, eu não estou falando para você agora sair pesquisando, não vai pesquisar agora não, que agora é culto. Tem um monte de gente querendo pegar o celular agora para descobrir para descobrir qual é o significado do seu nome, né? Eu não estou falando para você falar que o teu nome vai ser um karma que vai te levar para agora, não estou falando isso não. Estou te dizendo algo muito mais profundo. Ela quis que trocasse o nome dela. Ela ficou potencializando a dor dela. Irmãos, todo mundo aqui passa luta e passa dificuldade, mas não fica potencializando. Se você quiser anotar, anote isso. Não levante monumentos à sua dor. Não levante. Você está passando luta, está passando dificuldade? Não fica valorizando. Eu estou desempregado. Não, eu estou desempregado, a coisa está difícil, estou passando o pé na prova. Dando glória a Deus. Não, para com esse negócio de ficar valorizando. Tem irmãos que, irmão, você fica valorizando, dando crédito para Satanás. Para de ficar potencializando e levantando altar para a tua dor. Pastor, o meu marido não se converteu ainda. Mas um dia ele vai se converter em nome de Jesus. Pastor, a minha família não se converteu ainda, porque logo logo a tua família vai se converter em nome de Jesus. Pastor, eu ainda não tenho a minha casa ainda, porque logo logo você vai ter a sua casa. Pastor, eu não recebi minha cura ainda, porque logo logo a tua cura vai chegar em nome de Jesus. Mas não fica potencializando a tua dor, não fica murmurando, reclamando, dando crédito à dor, ao que você está passando. Isso quem já faz é o diabo. Você não precisa disso. Definitivamente, o que você precisa é vir para o culto, levantar a mão para o céu e dar glória a Deus e agradecer e dizer: eu creio que o meu Redentor, vive, e Ele virá ao meu socorro. O meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Eu falei isso domingo passado aqui no culto, e vou falar de novo. Quando Jó estava passando a maior luta, a maior dificuldade, perdeu tudo, perdeu filho, perdeu tudo, perdeu dinheiro, casa, perdeu tudo da vida, perdeu tudo. Eu tenho certeza que aqui que ninguém passou o perrengue que Jó passou. Até a mulher dele falando para ele amaldiçoar Deus e morrer. Ele olha e fala: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou ficar potencializando a minha dor, eu não vou ficar potencializando a minha provação, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a valorizar o que Deus está fazendo na minha vida. Eu vou começar a dar um espírito de gratidão na minha vida. Vamos fazer o seguinte: não a partir de amanhã, mas a partir de hoje, só abra a sua boca para falar palavras de bênção. Só abra a sua boca. E se alguém aí do seu lado resolver murmurar, chuta a canela dele agora em nome de Jesus. Se alguém resolver reclamar na sua casa, para de reclamar e começa a atrair as bênçãos de Deus para a tua vida. Para de levantar um altar de murmuração, um altar de reclamação, um altar onde você é ingrato, mas você começa a olhar e falar: eu não vou trocar o meu nome, porque eu sei que eu estou passando é passageiro. Eu preguei isso há 4 semanas atrás. O deserto não é maior que a promessa de Deus na minha vida. Não é maior. Vamos fazer algo aqui agora? Levante uma das suas mãos aos céus. Feche os seus olhos. Você vai ter aqui 40 segundos para agradecer a Deus agora. Agradeça a Deus. Somente agradeça. Não reclame, não peça, não murmure. Somente agradeça. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Agradeça. Mas pastor, a luta que eu estou passando, agradeça. Somente agradeça. Vamos fazer o seguinte: 40 segundos aqui para você agradecer a Deus. Isso, vai agradecendo. Abra a tua boca. Agradeça a Deus agora pelo teu filho, pela tua filha. Agradeça a Deus agora pela empresa, pelo teu trabalho. Agradeça a Deus agora pelaquela porta que vai se abrir. Agradeça, você que está no online agora, agradeça a Deus por tudo que Deus está fazendo na sua vida agora em nome de Jesus. Isso, você tem um tempo agora para agradecer.
Isso, vai agradecendo, vai agradecendo. Isso, não deixa o diabo roubar isso de você, não. Isso, abra sua boca. É um tempo de você agradecer e falar: Satanás, você não vai roubar, você não vai roubar a minha alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está agradecendo aí? Meu Pai, nós te louvamos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Não vamos deixar que a dor tire a nossa alegria. Em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos aos céus. Fala: eu te agradeço, Deus. Não, diga bem alto: eu te agradeço, Deus, por tudo, Senhor. Coloca a mão no seu irmão. Fala: eu agradeço a Deus pela tua vida, meu irmão. A ti, ó Deus, com meu viver, contarei e cantarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram nós, toda a terra.